Boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita alegria que nós da Casa Disso damos início, né, ao lançamento virtual do livro Carta de Achamento do Brasil, com comentários da Sheila Hu e com a participação no debate da Tânia Bessoni, para quem eu já passo a palavra e peço para que se apresentem. Eu acho melhor do que se eu, né, fizer a apresentação. Então, muito obrigada pelas duas. Obrigada, Sheila, pela confiança da Casa Disso de, né, fazer o lançamento conosco. E agradecer também a presença de todas presentes, né, pelo esse momento de tanta alegria e de tanta troca que teremos. Então, já passo a palavra para a professora Tânia. Eu agradeço também demais, agradeço a Casa Dirce, e toda vez que eu falo da Casa Dirce, eu me lembro da professora Dirce, logo no início, quando eu comecei a trabalhar na UERJ, e ela era sempre uma pessoa muito ativa, muito animada, e estava sempre disposta a realizar as coisas mais incríveis. Eu me lembro de um episódio que encontrei com ela na rampa da UERJ, e ela estava com um vestido assim coberto, devia ter vindo do tintureiro, sei lá. E eu falei, a professora, qual é o compromisso? Ela, é uma formatura, então eu trouxe a roupa para trocar, para ficar bonita na hora. Ela era incrível, ela era incrível. Então, agradeço ao João, agradeço a vocês, a Inês, agradeço a todos daí da Casa Disso que tornaram esse evento possível, né? E agradeço também a Sheila, porque a Sheila, em confiança, me convidou, né? Na verdade, eu fiz uma leitura inicial e fiquei entusiasmada, igual a Edinha, fiquei entusiasmada com o livro e, por isso, eu estou aqui hoje. Eu sou Tânia Bessoni, eu sou professora da UERJ, do Departamento de História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em História da UERJ. E é um prazer estar aqui, assim, uma alegria realmente poder, pelo menos, estar com vocês mesmo à distância, porque nós temos tido poucas oportunidades de nos encontrar assim, né? Então, eu queria fazer os comentários a respeito da minha leitura do livro A Carta de Achamento do Brasil, que é uma edição da editora da Unicamp e que é uma edição especial comentada pela Sheila, né, para fixar e tornar interessante atualizar a leitura da carta. O livro, eu li assim, eu recebi o livro e imediatamente sentei para ler. O que me chamou a atenção de início foi logo a lindeza da edição, né? Porque é uma edição cuidadosíssima, muito interessante, muito original. O trabalho gráfico é incrível. Eu fiquei encantada e eu acho que o livro representa um sopro de energia e atualização sobre o impacto de um documento fundador, né? Mas ele vai muito mais além. O livro ele traz todos os tópicos atuais que merecem ser explorados. Sheila fez isso com muita sensibilidade, né? E deu visibilidade a personagens que tinham visibilidade, que tinham pouca visibilidade dentro de outras leituras que apresentavam a carta, né? Então, além disso, Sheila também teve o cuidado de dialogar com a série de pessoas que, de alguma forma, contribuíram, e ela teve a delicadeza de fazer esse agradecimento. Sheila, por favor,
Podia botar a capa exibir a capa do livro e os agradecimentos. Ok. Então, essa possibilidade dela dar voz... Não, eu fiz o errado. Peraí, gente, não tem na hora problema. de... só um minutinho. Tá, Tá eu vou aqui, continuar. agora achei. Então, ela dá voz Peraí. àqueles que, por muito tempo, ficaram ou figurantes, né, em leituras e interpretações anteriores. Eu queria enfatizar, né, que ela maneja as notas e a introdução da carta com muita erudição. E essa erudição, no entanto, está maquiada por uma simplicidade que só se obtém dominando o tema, né? Então, isso aparece muito, né? Por isso, a leitura, inclusive, fica tão leve e prazerosa, né? Eu sentei para ler o livro, assim, tipo, vou olhar só os detalhes iniciais, e aí eu li de uma vez. Porque foi incrivelmente agradável a leitura. Logicamente que depois eu fui ler em outros momentos para poder, inclusive, comentar, mas a primeira leitura foi um encantamento, porque ela vai trabalhar o texto de uma forma que ela faz uma conexão com a história, a antropologia, ela dialoga com cartografia, ela dialoga enfim, com vários elementos que dão a introdução e as notas uma clareza para o leitor, mesmo aquele leitor que nunca teve a oportunidade de ler a carta ou só ouviu falar sobre a carta, as banalizações sobre a carta, né? vai ficar atraído, com certeza, porque esses elementos que ela traz para a obra são elementos novos. Ela conseguiu fazer um texto que se apoiou nos clássicos da historiografia, por exemplo, ou nos clássicos da etnografia, ou em geógrafos, ou nas questões linguísticas, né? Enfim, ela vai se basear nisso e, ao mesmo tempo, ela traz uma simplicidade ao texto que, aparentemente, só aparentemente, foi algo fácil de fazer, né? Os agradecimentos, Deixa eu mostrar, eu vou mostrar os agradecimentos. A Tânia queria... porque são muitos, e aí você vê a generosidade dela como autora em destacar todas essas pessoas. Até eu estou aí, deve ter sido por causa de algumas conversas que nós tivemos, porque, na verdade, ela vai agradecer à editora da época na Unicamp, que é a Márcia Abreu, né? E vai a Aparecida Ribeiro, que está aqui conosco, né? Várias pessoas, o professor Evanido Bechara, enfim, um contingente enorme de pessoas que ela dialogou para produzir essa obra, né? E, além disso, a equipe dela de trabalho junto à Unicamp e os bolsistas dela de iniciação científica, que também são uma joia preciosa que a gente tem na UERJ, né? E ela, naturalmente, destacou o nome deles nesses agradecimentos. Então, tanto o cuidado gráfico da capa e da contracapa, quanto a mancha do livro, né, é muito característico da qualidade da produção
da editora da Unicamp. Esse é um trabalho que a gente deve também ter cuidado de destacar, né? O cuidado que ela teve também com as etapas da produção do livro revela essa dedicação, o estudo, a preocupação em dar visibilidade e transparência à carta de achamento, mostrando para um número significativo de leitores. Esse livro tem uma característica: esse livro vai ser adotado como leitura para o vestibular da Unicamp. Então, esse livro vai ter um impacto de leitores recentes, né? De leitores jovens, que vão, então, poder se encantar com a carta, né? E ter o privilégio de ler a carta com todos as observações, os comentários, os esclarecimentos, as contextualizações, as referências bibliográficas, né? Eu acho que isso é muito significativo, né? E essa intenção, né, aparece em todo o texto, tanto da introdução, né, quanto todo o cuidado que ela fez com as notas, né? E o documento, a Carta de Achamento do Brasil, a Carta de Pervaz Caminha, né? Ele já teve muitos, inúmeros estudos, né? Desde que ele veio à luz pela primeira vez, né? Após 300 anos, com o João de Barros reclamando, por exemplo, que não se achava quase nada dessa viagem, né? A carta veio à luz, né? E foi objeto de estudo para historiadores, filólogos, enfim, estudiosos de todo esse período, né? Obras eruditas foram produzidas apoiadas na carta, né? E então essa nova edição, eu acho que traz todos esses elementos que vão ser muito importantes para como que ela pegando a mão do leitor e conduzindo o leitor para todas essas questões que ela cuidadosamente reuniu para tornar a leitura da carta muito atraente. A carta é linda, a carta é muito interessante, a carta é muito cheia de características importantes, né? Ela quase que fotografa, né? Os 9 dias. A carta permite essa visualização do que foi aquele encontro, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu li a carta, numa edição do João Lúcio de Azevedo, foi no Real Gabinete de Português de Leitura, porque eu estudava no SFIX, no prédio ali do São Francisco, e eu usava muito a biblioteca do Real Gabinete de Português de Leitura para fazer as minhas leituras, né? Então, eu estava fazendo um curso de História do Brasil e foi lá pelo final da década de 60. eu li Zurara, enfim, todos esses autores que nós temos aqui apresentados no texto da Sheila, mas de uma forma que eu não tive essa mão me conduzindo pelo texto, né? Eu tive que ler e elaborar e fazer tudo isso mais ou menos solitariamente. E agora eu fiquei encantada exatamente pelo texto, porque todos essas etapas, né? Ela indicou de forma que a obra se tornasse ainda mais
vivaz, ainda mais cheia de explicações e de informações, né? Então, já nos agradecimentos se percebe esse trabalho dela de dialogar com as pessoas que ela julgava importante para elaborar o texto, fazer os comentários, escolher as imagens. As imagens são lindíssimas, as imagens são escolhidas brilhantemente e são trabalhadas de uma forma muito, muito cuidadosa. Então, outro aspecto que eu quero destacar é exatamente essas imagens de dentro da obra, né? Pode botar a imagem 2, Sheila, por favor? Posso. Essa aqui? Então, exatamente. Então, na introdução, a Sheila também teve uma feliz ideia de citar a Queda do Céu, do Davi Copenau. E eu vou citar um trecho, né, para mostrar já na introdução esse estranhamento, né, entre o pensamento e a cultura e a relação com a terra dos homens da terra, dos indígenas, né? E os chegados, né? Os portugueses que, enfim, chegaram às costas da Bahia. Então, repetindo o trecho aqui, contam os brancos que um português disse ter descoberto o Brasil há muito tempo. Pensam mesmo que ele foi o primeiro a ver a nossa terra. Nasci na floresta e sempre vivi nela. No entanto, não digo que a descobri e que por isso quero possuí-la. Assim como não digo que descobri o céu ou os animais de caça, sempre estiveram aí, desde antes de eu nascer. Enfim, essa apresentação, essa epígrafe, já denuncia, né, a opção que ela fez ao longo do texto de apresentação, né? Quer dizer, a própria organização dos temas, as vozes ao vento, enfim, ela vai se inspirando na própria carta, né? E vai fazendo esse caminho, contrastando os registros que são possíveis de ser feitos à medida que nem muitos deles desapareceram, né? E então ela privilegia a carta e privilegia o relato do piloto anônimo para contrapor algumas questões, né, que são importantes para demonstrar, né, como a questão do estilo, a própria ideia de a quem se dirigir, né? No caso, na carta de Caminha ao rei Dom Manuel, no caso do piloto anônimo, uma obra que passou por várias situações discutíveis, né? Foi desviada, foi roubada, foi copiada, foi transformada, né? E todo o trabalho também, que é um trabalho caro aos meus estudos, que é o trabalho de toda aquela editoração que começou a existir naquele momento, porque a imprensa, enfim, pôde divulgar essas histórias, e essas histórias eram consumidas avidamente, né, por todas as pessoas que, enfim, liam ou pelo menos ouviam, né, e se tornaram sucessos editoriais, né? E à medida que eram relatos de uma nova terra que todos queriam saber mais sobre isso, né? E um outro aspecto que eu queria também destacar é a escolha que ela fez de trabalhar a questão das vozes que ela menciona no subtítulo, né?
Quer dizer, aparentemente, pela narração do Caminha, as vozes não podiam ser ouvidas por causa do barulho das águas, do bater do mar, etc. Mas, né, na relação do piloto anônimo, há um registro de que nem as pessoas que tinham estado na África, nem as pessoas que sabiam árabe, ninguém reconheceu aquela língua, né? Então, na verdade, essa estranheza com as falas ouvidas pode ser dito porque havia, enfim, um burburinho que impedia o entendimento, mas, por outro lado, o contraponto seria o fato mesmo de que nunca tinha se ouvido aquela língua, né? Então, como excelente estudiosa que ela conseguiu realmente apresentar e caracterizar a carta ao mesmo tempo que ela faz uma abordagem preocupada com esses discursos, os discursos indígenas que são importantes e que são, vamos dizer assim, fechados, né, de sentido, porque a linguagem deles não era compreendida e, ao mesmo tempo, nada daquele grupo era compreendido. Não era compreendido cuidado com o grafismo nos corpos, não era compreendido a fala, não era compreendido o fato daquela população estar querendo trazer uma mensagem, digamos assim, de paz e tranquilidade para os recém-chegados, enquanto que os recém-chegados, pelo que narra a carta, estavam interessados mais em questões comerciais, em questões de fé, em questões, enfim, bastante desalinhado com o que a população local supostamente pretendia, né? E, ao mesmo tempo, esse episódio narrado, né, marca, segundo autores contemporâneos que vão fazer comentários a respeito, o próprio Ailton Karnak, o Álvaro Tucano, a Eliane Potiguar, o próprio Davi Copenaua, né, que vai ser um marco de uma brutal disrupção dos que habitavam o território, né? Então, na verdade, é aquele momento que nada será como antes, né? E que eles vão ter que enfrentar. Eles vão ter que enfrentar as guerras de apresamento, posteriormente, as guerras justas, né? As tomadas de território, a escravização, mesmo que temporária, enfim, tudo isso vai ser uma tragédia para aquela população, né? As doenças, as epidemias que passaram a sofrer, alguns índices que a Sheila cita, que supõe que havia de 2 a 9 milhões de indivíduos durante esse período do descobrimento. E, hoje em dia, esse número de indígenas na população reduziu radicalmente, drasticamente, né? Por outro lado, ela traz também, através da Carta de Caminha, a possibilidade de refletir sobre os marcos iniciais do embate entre portugueses e com os povos indígenas, mas também sem esquecer as questões até os nossos dias, né? Que praticamente continuam dentro do mesmo diapasão, tipo recuperação, manutenção das terras, a demarcação das terras, preservação da cultura, do modo de vida,
Tudo isso está trabalhado por ela na introdução. Então, é importante destacar que Sheila apresentou o texto demonstrando, por exemplo, o talento da escrita de Caminha, né? A descrição minuciosa que ele fez, os choques das visões de mundo presente entre eles, né? Entre os dois grupos, e também a questão do conflito, de como eles viam a natureza e como aquela natureza era certamente vista de outra forma pelas populações indígenas, né? Então, a carta tem múltiplas facetas, né? Ela permite que a Sheila analise a exploração do Novo Mundo com esse olhar, né? Esse olhar percebendo as contradições, as dificuldades, os conflitos, né? Ao mesmo tempo, o protagonismo das coroas ibéricas, tanto Portugal quanto Espanha, né? As cartas e outras cartas, né? Dão um sentido muito importante a esse relato, né? Essa introdução que a Sheila faz. Um outro aspecto que eu destacaria é como ela demonstra que a carta de Caminha está dentro de um contexto de produção de cartas que é bastante significativo no período, né? E que, enfim, vão trazer contribuições significativas para que se estude melhor o período e o episódio, né? Por exemplo, a carta do mestre João ao rei Dom Manuel, que também foi achada com a de Caminha na Torre do Tombo, ela vai dar outras contribuições, mas o destaque que ela faz para a carta de Caminha. A questão da carta também, sob o ponto de vista da sua qualidade, da sua importância, de como ela começou a ser editada, as diversas vezes que ela vai ser divulgada, né? Em 1793, por exemplo, ela vai ser integrada ao primeiro volume da História do Novo Mundo. Depois, em 1817, ela vai estar presente na obra de Ais Casal, e, enfim, com cortes de censura devido a questões do próprio autor decidir sobre isso, né? Então, a obra do Ais Casal, Coreografia Brasílica, ela vai ser editada já em 1845 pela Casa Lemer, e ela vai ser uma contribuição importante dentro dessa divulgação, né? Mas sem esquecer do Ferdinand Denis, que em 1821 fez a primeira tradução para o francês da carta. Então, a carta ela vai sendo copiada, relida, truncada, censurada, e, ao mesmo tempo, se busca cada vez mais a integridade dela para que se apresente realmente como ela era no manuscrito original, né? Então, a mais importante edição do século XIX, por exemplo, a de Francisco Adolfo Franhac, em 1877, que saiu também pelo IHGB, é uma demonstração de como a carta vai ser tomada como um elemento fundador da nação brasileira, né? Da ideia de pertencimento.
Então, escrever cartas vai ser um dos gêneros discursivos com mais destaque nesse período, né? E a Carta de Caminha tem essa característica. E a Sheila demonstra isso no texto, destacando o impacto que todas essas cartas tiveram no público europeu da época. Eu não estou marcando tempo, mas eu queria que me dissesse quanto tempo eu estou falando, porque eu esqueci de marcar, estou preocupada com o tempo, para não cansar vocês. Então, ela faz também um estudo das cartas, né? Ela demonstra como é a arte da oratória e a arte da produção de cartas dentro do contexto da introdução. No caso específico da Carta de Caminha, ela trabalha as insinuações, as denominações sutis, os dados etnográficos e, ao mesmo tempo, o estranhamento sobre as pinturas corporais, o estranhamento sobre determinadas atitudes, e isso tudo, enfim, vai estar depois explicitado na própria carta, né? E também trabalha com a viagem, mostrando como toda a historiografia vai discutir por anos e anos, né? Foi intencional, não foi intencional? Eu me lembro que quando eu estava no primário, a corrente que estava ganhando aqui não era intencional, né? E depois, mais tarde, diziam que tinha sido intencional, né? E, enfim, a obra de Duarte Pacheco Pereira, Esmeralda de Souto Obras, todas essas obras vão demonstrar que, na verdade, o achamento, né, não foi tão surpreendente assim, né? E ela menciona também o almirante Marques Justo Guedes, né, que vai ser, junto com Jorge Couto, os dois grandes representantes da defesa dessa questão da intencionalidade, em detrimento daqueles argumentos de que teria havido uma tempestade, desviado a frota, e isso não aparece na carta, e ninguém fala efetivamente disso nos textos originais. E uma outra questão que eu também destaco é o sentido e a apropriação da carta ao longo do tempo, né? Vem até hoje, né? Até o século XXI, demonstrando como o uso da carta serve para construção da identidade nacional e, ao mesmo tempo, a desconstrução, a decolonização, tal como a gente está discutindo agora atualmente, né? Então, para Capistrano era uma certidão de nascimento do Brasil, né? A Maria Aparecida Ribeiro, aqui entre nós, citada por Sheila, faz um estudo também importantíssimo, e onde fala da questão, por exemplo, da nudez das Índias, o trocadilho com a palavra vergonha, as percepções do romantismo, né? E ela passa por autores, literatura, pintura, escultura, né? Ela vem vindo por todos esses caminhos, né? Victor Meirelles, José de Alencar, o modernismo, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, as paródias, o destaque do valor e a importância que eles dão a determinados vocábulos para jogar com eles, né? Brincar com esses nomes. E ela trouxe, então, eu acho, esse frescor à carta, né? Um exemplo é essa pintura do Denilson Baniwa, que descoloniza o descobrimento do Brasil, em que Cabral está apresentado como um pirata, né?
com tapa-olho e tudo, né? E aquele lenço vermelho. Então, na verdade, é já um período de desconstrução da carta. Essa obra ele chama Descolonize o Descobrimento do Brasil, né? Então, o Pedro Álvares Cabral Pirata está aí. E também uma outra... Quando eu estava lendo o livro, eu li uma matéria da Folha de São Paulo, ou da UOL, não tenho certeza, que é da Naine Terena, em que ela fala a esperada volta dos mantos tupinambás. Na verdade, todo esse encontro dos portugueses com os indígenas, né, permitiu que vários presentes fossem enviados. Aliás, Caminha fala desses presentes na carta, né? E vários mantos, né, importantes foram distribuídos pela Europa. Foram, primeiro, como presente para o rei Dom Manuel, né? Mas como nenhum deles está mais entre nós, quer dizer, tem 11 mantos, mas esses 11 mantos estão em museus na Europa. Nós não temos esse museu aqui. Então, esses mantos aqui. Então, a mostra, que tem também uma mostra importante agora sobre a grande volta do manto tupinambá, que ocupa a Galeria Faiga Ostrover, da Funarte, também se fala desse desejo de trazer de volta o manto, ou os mantos, né? O que só está sendo possível através desse trabalho individual, né? de artistas indígenas que estão refazendo o manto ao seu conceito. Esse é um registro, por exemplo... Essa é a Dayara Tucano, essa aqui. É a Dayara Tucano, e em que ela refaz, né, de acordo com os traços culturais, né, a informação que ela tem, o que reproduz, então, como arte nova, né, o manto que seria a semelhança dos mantos que estão, né, fora do Brasil. Um outro destaque que eu queria também, recuperando as imagens da capa, o cuidado que houve no trabalho, né, dessas mulheres, né, que participam de um projeto do artista Jonatas Andrade, que são mulheres caiapó, e que trabalham em cima de mapas pintados por elas, né? O nome desse projeto é Fome de Resistência, e esses desenhos são a inspiração da capa e da contracapa do livro. É um trabalho belíssimo e que é muito importante, porque é um trabalho que visa também uma denúncia sobre a questão da fome entre as populações indígenas. Então, o livro, sendo indicado especialmente para o vestibular da Unicamp, assegura, né, que os leitores vão ter uma leitura de qualidade, né, e essas leituras vão, com certeza, ser trabalhadas e disseminadas, né, para que a carta seja lida dentro de um contexto inovador e retomando tradições até ao período contemporâneo. Eu queria destacar também a bibliografia, que a bibliografia é extraordinária, é muito rica, e ela vai dos clássicos às mais recentes produções, né? E, como eu já falei aqui, o cuidado editorial também em toda a publicação. Então, esse livro é uma joia preciosa.
eu acho, porque ele reúne toda essa preocupação em publicizar melhor a carta de Caminha, trazendo todos os indicativos de vocabulário, de contexto histórico e tudo mais, né? Ao mesmo tempo que ele traz um debate historiográfico interessante e original. Então, eu só posso agradecer a Sheila por me permitir fazer esses comentários, mesmo que, enfim, sejam magros comentários em relação ao que o livro realmente representa, mas eu queria, então, destacar essa beleza de livro que faz a gente ter gosto de ler e aprender. Obrigado. Nossa, que maravilha. Eu posso tomar a palavra agora, Inês? Sim, por favor. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa maravilhosa apresentação da professora Tânia Bessoni. É incrível, né, ter uma apresentação dela dessa forma, como que ela apresentou. Realmente é um grande presente para mim, para o livro, né, para a nossa história juntas, né, sempre trocando, sempre contribuindo, né, que é uma história que tem histórias de contribuição profissional, que são histórias também de amizade, né? E de troca, né? Então, fico muito feliz. Tânia, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigadíssima, querida. E agora, começando do início, né? Eu agradeço, em primeiro lugar, ao João César de Castro Rocha, que teve a ideia de fazer esse encontro aqui na Casa Dirce, né? Agradeço a Inês, agradeço a equipe, a Suzana, da Eduerd, né, terem organizado o evento. Agradeço imensamente as pessoas que puderam estar aqui hoje, mesmo do outro lado do Atlântico, como a própria Tânia, né, a professora Aparecida Ribeiro, grande presença aqui, citada, né, quer dizer, a Aparecida eu tenho que agradecer muito a Aparecida, porque ela fez um levantamento maravilhoso, né, é um livro sensacional. Aparecida, você vai ter que falar o nome do livro, que eu sempre esqueço, eu teria que pegar na bibliografia, um livro... Carta de Caminha e seus ecos. A Carta de Caminha e seus ecos. Da Ângelos Novos, né, que foi fundamental para eu fazer esse livro, a gente trocou muito também. Outra pessoa presente aqui é Edinha Diniz, que sempre foi um exemplo para mim de mulher e de pesquisadora e de escritora desde a minha adolescência, e que também me ajudou a buscar material bibliográfico sobre a música naquele período. Eu só tenho agradecimentos a fazer, né? Agradeço muito também a Márcia Abreu, que na época que me chamou para fazer essa edição para a editora da Unicamp, e é uma edição, é importante dizer, agradeço muito a Márcia essa oportunidade, né? E é uma edição modernizada, o texto ele é modernizado, ele é bastante fiel ao original, entretanto ele é modernizado, sim, para se tornar acessível tanto ao aluno dos últimos anos do ensino médio, né, como também ao aluno de graduação, aos professores. É um material também que quer, né, servir ao ensino e à leitura. Então, agradeço muito a Márcia Abreu essa oportunidade, toda a equipe da editora da Unicamp. Esse já é meu terceiro livro lá na editora da Unicamp, então eu já sou íntima das pessoas, né? O Ricardo Lima, a Lúcia, maravilhosa Lúcia, revisora, o Edinho, quer dizer, todo um cuidado editorial, né? Que realmente foi
Muito bom. Então, a ideia era essa, a ideia era fazer uma edição para o século XXI, como a Tânia falou, né? Quer dizer, como os documentos são coisas vivas, né? Os documentos não ficam perdidos no passado, né? Eles têm novos sentidos, né? Eles têm modos de estar na nossa contemporaneidade, né? Então, e ler um documento de novo, quer dizer, uma coisa é você dar aula, né? Todos nós aqui já temos muita aula, né? Com a carta, né? Mas no momento de editar é diferente, né? Aí que a onça vai beber água, né? Que você tem aquela coisa muito minuciosa, né? Uma leitura muito. Então, o que essa carta poderia trazer ainda, né? O que ela nos diz, né? Então, a ideia era essa, né? Colocar a carta como interlocutora do presente, né? E para isso foi bastante importante a leitura da Queda do Céu, que é um livro do Davi Kopenawa Yanomami e do Bruce Albert, né? Foi fundamental para que eu organizasse essa edição, também textos do Ailton Krenak e de outros pensadores indígenas que eu pus aqui para dialogar com toda aquela nossa conhecida bibliografia sobre as navegações portuguesas, né? Outra coisa que foi interessante também, como a Tânia observou, foi a pesquisa de imagens e esse diálogo também com a arte contemporânea, né? A gente tem o Denilson, até vou mostrar rapidamente aqui só outras imagens que foram usadas na edição, rapidinho. Então, quer dizer, primeiro foram essas aqui, as imagens de capa, né, do Jonatas de Andrade, com todos cederam as imagens, né? Esse trabalho muito bonito. Eu usei também imagens antigas, né, como essas do livro do Randstaden, para mostrar a arte plumária dos antigos tupi. Aqui também uma figura do Tembetá. Isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui não foi usado no livro, né? Mas no futuro eu vou usar em alguma coisa, né? Que é o Denilson Baniwa fazendo uma releitura também das figuras do Randstaden. Aqui, como a Tânia já falou, são o famoso manto de plumas que foi enviado para Dom Manuel, né? E que nós temos coisas contemporâneas, e ou seja, então a gente tem um diálogo também da arte antiga com a arte contemporânea. Nesse caso aqui, por exemplo, o livro de horas de Dom Manuel, representando o mês de abril, que já é de 1516, com a floresta tropical representada aqui, e a arara, né? E nós podemos contar no livro com essa magnífica primeira missa do Luiz Zerbini, que é de 2014, se eu não me engano, né? Dialogando aqui maravilhosamente com o livro de horas de Dom Manuel. E em relação à literatura contemporânea, né? Um dos destaques que eu pus na introdução, porque nós temos a introdução, temos o texto modernizado e muitas notas, são realmente muitas notas que explicam todo tipo de questão, desde de questões linguísticas a questões históricas, né? E na introdução, então, eu termino com esse conto do Reinaldo Moraes, a Carta 2, que é muito divertida, né? A Carta 2 é uma carta, seria a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, não mais ao rei Dom Manuel, a primeira carta 1 foi escrita ao rei Dom Manuel, e a carta 2 escrita, então, para a amante dele, contando tudo o que aconteceu entre os nautas, digamos assim, e as indígenas, que é uma carta que se parece muito com a Ilha dos Amores, né? do Camões. É uma mistura da carta do Caminha com a Ilha dos Amores do Luís Camões. Bem, então eu vou falar assim brevemente, só mesmo apresentando o livro, agradecendo muito a querida Tânia, que fez essa apresentação magnífica, que eu vou guardar no meu coração o resto da vida, né? Agradeço muito a todos que estão presentes aqui, e eu acho que a gente poderia abrir para perguntas, né? Para se alguém tem alguma questão, alguma coisa para comentar, né? Obrigada, Sueli, agradeço às pessoas conhecidas que estão aqui, Viviane Vasconcelos,
a Sueli, Monique, Jean-Pierre e tal. Então, se alguém tiver alguma questão para apresentar, alguma pergunta. A pessoa pode fazer tanta pergunta abrindo o microfone e falando, né? Como escrevendo aqui no chat. Pode abrir o microfone. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Olá, Carlinda, obrigadíssima. Super feliz de ver a Carlinda aqui. O seu livro é fascinante, realmente. A professora Tânia foi estupenda na descrição e no material que ela trouxe para nós, né? E constitui essa riqueza toda que você pesquisou e as correlações, né, que você faz, as conexões com a cultura indígena. Isso dá um elan a leitura e um dinamismo também à própria concepção da carta. Parece que nós estamos achando também, não é, o Brasil através dessa edição. É muito bonito o seu livro, é muito interessante. Eu sou uma fã de notas de rodapé. Eu acho que as notas de rodapé são verdadeiros tesouros, é o aluvião da pesquisa realizada, quer dizer, você confia ao seu leitor esse pecúlio espetacular, que deveria pertencer exclusivamente a você, e você compartilha isso com toda a generosidade. É uma maravilha, realmente. Eu tenho um interesse enorme por epistolologia e gosto do tema das cartas de achamento, acho interessantíssimas as visões de mundo. Eu até escrevi mais acima no chat que a carta do Pedro Vaz de Caminha, de alguma forma, corrobora a tese da intencionalidade do achamento do Brasil, né? Uma das razões fortes para se suspeitar que não foi por acaso, que não houve uma tempestade, como era usual, né, acreditar, o fato de a carta ter ficado escondida, censurada, trancafiada, não é, durante mais de 3 séculos. Né? As razões que a coroa portuguesa tinha para não compartilhar esse achamento, acho que não eram razões muito honrosas, né? Queria saber a sua opinião a esse respeito. E há outras coisas que eu gostaria de mencionar, mas não vou ficar monopolizando aqui. Agradeço. Belíssimo trabalho, Sheila. Desde eu adquiri o livro há muito tempo já e venho saboreando, está na minha cabeceira. Eu vou lendo, porque eu gosto realmente de prestar atenção a essas notas, a esse subterrâneo, né, que você traz à tona da carta do Pero Vaz de Caminha. Obrigada, querida, e parabéns. Carlinda, brigadíssima. Nossa, fico muito feliz com a sua apreciação, com a sua leitura. Super obrigada. Não, realmente, né? Quer dizer, a gente tem os únicos 2 documentos escritos no Brasil que chegaram até nós a carta do Pero Vaz de Caminha e a carta do mestre João, aquela que eu já mostrei aqui, que aparece o Cruzeiro do Sul, não é? E as outras realmente se perderam. Então, a gente tem essas 2 cartas e temos o relato do piloto anônimo, mas o piloto anônimo fez a viagem toda e voltou para Lisboa, né? O Caminha, ele morreu logo depois de escrever a carta, morreu na Índia, foram atacados lá pelos comerciantes muçulmanos, mas então nós temos esses 3 documentos. O que eu fiz, né, foi uma comparação entre esses 3 documentos e também usei o auto notarial de Valentim Fernandes, que também é muito interessante, é bem do iniciozinho do século XVI também, e foi feito certamente com relatos dessa viagem, né? A carta do Pero Vaz de Caminha, ela foi escrita para o rei, né? Ela era quase uma correspondência particular, então ela não foi uma carta nunca feita para ser
publicada, né? Ao contrário de várias outras cartas escritas naquele período que tinham como destino mesmo a divulgação, seja uma divulgação através de cópias manuscritas, ou seja mesmo pela divulgação mais ampla da imprensa, né? Mas é claro que houve mesmo essa política de sigilo, muito pouca coisa foi publicada, né? O que foi publicado em italiano no início do século XVI, como a Tânia observou, com várias versões diferentes, né? Documentos que você não sabe se foram roubados, se são verídicos, se não são. Então, realmente houve aí E quando os cronistas já do século XVI foram escrever sobre o Brasil, provavelmente, né, pelo menos pelo que a gente sente, assim, eles não usaram a carta do Caminha. E é nesses cronistas do século XVI que vai aparecer a tempestade, a tal tempestade que teria originado a chamina descoberta, então, do Brasil, né? Então, realmente não houve pouquíssimas publicações, e a carta só foi publicada mesmo por causa da independência do Brasil. A verdade é essa, né? Naquele momento, a Tânia sabe, eu aprendi tudo isso também muito com a Tânia, né? Com a Tânia, com a Lúcia Bastos, com a Lúcia Guimarães, né? Aprendi muito com elas, quer dizer, e agora na comemoração da independência, né? Quer dizer, a Carta do Caminho ela vai ser resgatada nesse movimento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia de Ciências de Lisboa também, né? Que começaram a publicar esses documentos que eram inéditos, né? Então foi no bojo de tentar, né, modelar e escrever uma história do Brasil e uma identidade nacional. Então, aquela frase que a gente aprendeu na escola, em se plantando tudo dá, né? O Caminha nunca escreveu essa frase, né? Isso que é interessante, somos vários editores que vão mudando. Eu também, quer dizer, eu fiz uma edição que é uma edição modernizada, eu não fiz alterações assim tão drásticas, né? Mas eu fiz pequenas alterações, sim, na sintaxe e tal, para que o texto fosse mais compreensível para um leitor contemporâneo, né? Obrigada, Carlinda, pela sua pergunta. Está em silêncio, né? Só acrescentando, Sheila, assim, dá até pena perante uma carta tão interessante, bem feita, e é uma carta dirigida ao rei. Então, tem uma certa tecnicalidade, tem uma certa formalidade, mas a carta, ao longo do seu desenvolvimento, vai adquirindo uma poética e até uma sensibilidade que chega a um comentário espontâneo e muito gracioso, que me parece, que é aquele que foi a Tânia que chamou a atenção, não é? Sobre aquela passagem em que o Caminha comenta a aproximação do grupo das jovens. Sim, foi do livro, você falou que foi citado do livro da Aparecida, né? Aparecida Ribeiro. Uhum. Exato. Quer dizer, aquela, vamos dizer assim, aquela liberdade poética, que não é bem poética, mas é uma liberdade escritural do Caminha de explorar a polissemia de vergonha, né? Aquilo ali traz uma graciosidade e demonstra que existe um posicionamento de um observador que está encantado. Ele está feliz, ele está ali admirando aquela novidade, né? Que acaba sendo da propriedade da coroa portuguesa. É interessante, eu acho muito interessante a Carta do Caminha. E nós conhecemos, quer dizer, nós não, né? Quer dizer, o mundo conheceu o Brasil a partir de um descobrimento, né? Afinal de contas, mas que foi muito manipulado, né? Foi muito contado de diversas maneiras. O Mundos Novos, não é? Quer dizer, nós fomos designados por Américo Vespúcio, por uma expressão de Américo Vespúcio, né? O mundo novo, mundos novos, é o Brasil, né?
O tema é maravilhoso, nossa, realmente é um tema que serve a diversas áreas também, né, Tânia? E do jeito que ele está organizado, né, permite que, por exemplo, professores das mais diversas formações, né, possam usá-lo enfim, em sala de aula, ou, enfim, para discutir questões, história, português, literatura, tudo. Né? É muito bom. O imaginário de época, né? As Exato. camadas do imaginário que perpassam essa história do Brasil. O próprio estudos antropológicos também, né? Fazer esse contraponto, o passado, o presente, é muito bom mesmo. Porque esses textos são multidisciplinares, né? Todos esses textos do século XVI tem de tudo, né? Quer dizer, você tem que estudar língua, você tem que estudar arte plumária, você tem que estudar história, você tem que estudar literatura, né? Quer dizer, são muitos saberes ali conjugados na mesma obra. Isso que é interessante nesses textos, né? Que as disciplinas não estavam assim tão fechadas, né? Está tudo ali misturado, né? Música, antropologia, ciência, né? História. Estamos na aurora do Renascimento, né? Na aurora do humanismo. E uma coisa que eu acho interessante também nessa carta, quando a Carlinda falou da questão das mulheres, né, é que, pelo menos das coisas que eu li, né, do século XVI, eu nunca vi nada parecido. Quer dizer, não existe, que eu saiba, né, que eu tenha lido, nenhum texto que tenha essa descrição sexual, né, sexualizada, né, pormenorizada. Parece até que o Caminha ele demonstra ter uma certa familiaridade com o destinatário dele, né, porque ele fala coisas, parece às vezes até que eles estão numa mesa de bar, né, fazendo uns comentários assim machistas, né, sobre as mulheres. E a Aparecida que vai observar muito bem isso no livro dela, né? Como essa visão, né, da sexualização dos corpos indígenas, como isso vai ser interpretado, né? E vai ser uma marca, né, que vai se perpetuar, digamos assim, na descrição e na apreciação desses corpos, né? Então, inclusive, eu citei um trecho do livro da Aparecida justamente sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, né, como ele diz que ele não vai descrever o que os outros escreveram nas cartas, questões de navegação, questões da viagem, ou questões de comércio, ele se debruça mesmo sobre os povos indígenas. Parece que a intenção dele é mesmo essa, né? Na verdade, é muito pouca descrição da natureza na carta. Pouquíssima descrição. Quem vai escrever... A gente não pode esquecer a questão da fé, né? A questão da disseminação da religião, né? E era um potencial de público Sim. que estava ali. Né? É o celeiro de almas. Salvar as almas. Né? Exatamente. Bem, muito bem. Mais algum comentário? O debate está incrível. Alô, estão me ouvindo? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, meter minha colher de pau nessa. Meu nome é Benito, eu sou da área de literatura. Eu queria fazer uma pergunta à professora Sheila, mas antes eu queria elogiar enormemente esse livro aqui. Que livrinho maravilhoso, meu Deus do céu. É verdade. A professora Tânia falou muito bem. 2 aspectos fundamentais. A professora Sheila aumentou o escopo de atuação das várias áreas de conhecimento, né? Política, literatura, e presentificou a carta, por assim dizer. Tornou uma coisa presente, eternamente presente. Eu me lembro que eu li eu pensava que essa carta, pelas leituras anteriores,
A última, salvo engano, acho que foi uma organizada pelo professor Paulo Pereira da Silva, não sei, acho que ele tem uma, eu acho, se não me engano. Mas eu sempre vi essa carta como uma coisa fossilizada, já enterrada, historicamente enterrada. Essa leitura aqui tornou isso presente, essa disputa ideológica, você mostrou como essa disputa ideológica agora vai estar sempre sendo renovada, a cada leitura vai sempre se renovar essa disputa em relação à bibliografia, se esse livro não valesse por nada, só a bibliografia já valia, mas vale muitíssimo. Eu nunca vi tantas referências em relação à carta. Eu acho elogiar as notas de referência. Eu vou fazer até uma pergunta, professora Sheila, me perdoe, mas acho que é até em função da excessiva qualidade, paradoxalmente, eu queria, não sei se talvez você tenha uma notinha até aqui essa nota aqui, na página 91, que eu até depois eu pensei, mas será que isso aqui não é uma coisa muito, não é uma nota muito subjetiva? Não faltaria assim, uma referência mais explícita? Por exemplo, quando você comenta certos comportamentos, né? Olha só, neste trecho, qual é o trecho? Neste trecho, Cabral e os demais portugueses não percebem que o ancião, provavelmente um xamã, uma liderança, lhes faz um discurso formal, talvez de boas-vindas. Viu? Você está inferindo uma coisa, né? Talvez de boas-vindas. Os discursos indígenas seguem regras e códigos estabelecidos e são uma prática estruturante para o sentido da comunidade. Os discursos têm diferentes finalidades, sendo empregados para educar, transmitir conhecimentos, cosmogonias, mitologias e também em ocasiões socialmente relevantes, como a recepção de visitantes de outras comunidades. Aqui, eu não sei, professora Sheila, me perdoe, será que eu pensei, cadê a referência? Entendeu? Será que isso aqui não ficou muito assim na parte subjetiva? Entendeu? Mas sinceramente, só isso. Essa carta aqui, você reavivou a carta. Acho que essa carta vai ficar presente, não é mais uma coisa enterrada lá, ossificada. Eu fiquei... Puxa vida, essa carta, para mim, foi um achado. Por incrível que pareça, foi um achado, apesar de eu ter lido antes. Mas, para mim, foi um achado. Obrigado. Era isso que eu queria dizer. Elogiar profundamente o trabalho da professora Sheila. Excelente. Não tem palavras para... É isso aí. Benito, né? Seu nome? Isso. Poxa, Benito, muito obrigada pelo seu comentário, pela sua apreciação, gostei muito. E vou ver se eu ponho, então, essa nota 91, né, que a gente vai, porque eu falo dos discursos, Tupi, né, não só Tupi, quer dizer, vários povos indígenas têm aqui do continente, na América do Sul, tem essa prática, né, quer dizer, isso, na verdade, eu teria que botar muitas notas, né, porque esse tipo de discurso, eles são referidos nas cartas jesuíticas, no Gabriel Soares de Souza, no Gândavo, no Fernão Cardim, em muitos escritores daquele período, né? E também em trabalhos da antropologia contemporânea. Então, quer dizer, quando não tem uma nota, uma referência na própria nota, né? Tudo que eu usei está na bibliografia, né? Toda essa questão. Agora, é muito interessante isso, eles não conseguem reconhecer o líder, né? O líder que vem, faz um enorme discurso e o Pedro Álvares Cabral fica cansado, vira as costas e vai embora. Quer dizer, eles não conseguem perceber. Falei, se esse homem não para de falar, ele fala, aquilo tudo era uma coisa importante, né? E simplesmente é ignorado. Para isso tudo. Muito obrigada, viu, Benito? Pelas suas palavras, agradeço muitíssimo a sua leitura. Simples reconhecimento do mérito, nada mais. Hã? Um simples reconhecimento do mérito. Obrigada. Não fiz nada demais, não, nada. Acho que não mereço elogio, não. Uma coisa, acho que isso é um consenso para quem
para quem não se aprofundou na carta e queira conhecê-la de maneira mais profunda, como você fez. Muito obrigada. Ótimo. Bom saber que o livro está sendo bem recebido, né? A melhor coisa para um editor é ter verdade. essa resposta dos leitores, dos professores, né? Em relação ao livro. E como eu já tinha feito algumas edições antes, acho que a gente também vai, assim, com o tempo, né? Vai ganhando alguma experiência. A Monique. Não vou ligar a câmera, porque sabe que eu tenho as crianças pequenas, senão... É só fazer um pequeno comentário, para mim, assim, que é tão interessante, porque é a minha região, né? Quando eu, no caso, eu conheço aquela região, que sou do sul da Bahia, e quando eu leio a carta, assim, a gente fica muito em casa, né? É muito familiar a questão. E uma coisa muito interessante que na minha cidade, no caso Prado, tem há muitos anos, há mais de 20 anos, eu tinha uns 10 anos, então mais de 20 anos que os historiadores da região lutam, brigam por essa questão de Prado ser reconhecido como a região que foi avistada, o Monte Pascoal. E quando eu li, no caso do seu livro, a gente tem mais certeza, que é quase certeza mesmo, que é naquela região de Prado, porque aquela questão das ondas, que eles não conseguem escutar, né, a conversa por causa das ondas são muito forte. A região de Porto Seguro não tem essas ondas fortes, é só mesmo naquela região ali de Prado. É muito forte, até a questão das pedras que batem ali. É muito interessante. Agora que eu estou estudando o Leno Gandalf, né, a questão lá dos Amorés, é muito interessante porque o Prado foi formado pelos índios Amorés, então, cada vez que eu leio, eu tenho mais, assim, certeza que aqueles historiadores lá do sul da Bahia estão certos. Tá aí, parabenizar o seu trabalho, sabe que eu sou sua fã. Obrigada, Monique, querida. Monique é de lá, inclusive da etnia Pataxó, não é isso, Monique? Daquela região, Sim, né? sim. Depois a gente vai trocar mais figurinhas sobre essa questão da localização geográfica. Quer dizer, eu usei muito o trabalho do almirante Max Justo Guedes, né? Que tem um livro fundamental sobre isso, e também do professor Jorge Couto, que foi também uma pessoa importante para essa edição, bastante importante para essa edição. Muito bem. Posso fazer mais um comentário? Não só pode, como deve. Olha só, é importantíssima a presença dessa pessoa que falou agora, né? Uma pessoa que é de origem indígena. E eu só queria comentar o seguinte: quando foi lida a epígrafe do seu livro, né, que a Tânia leu, a epígrafe do livro, que é perfeita, muito bem escolhida, realmente uma pérola. Esta epígrafe, conforme a Tânia ia lendo, me evocou um poema de Gonçalves Dias, O Canto do Piaga, que é exatamente isso. O Piaga é um sacerdote de uma... Isso aí é o imaginário do poema, né? É um sacerdote que está no litoral vendo as caravelas se aproximar. E ele estranha, porque ele faz uma comparação das caravelas com uma ave imensa, mas que é estranha, porque ela se aproxima, e elas são 3, elas se aproximam como aves ameaçadoras, e ele entra numa alucinação, ele tem o dom dos deuses, não é? Então, é um poema belíssimo de Gonçalves Dias, e eu começo até a pensar que talvez a Carta de Caminha já estivesse sendo conhecida entre os intelectuais brasileiros, os poetas, né, que iam estudar, né, Gonçalves Dias foi estudar em Portugal, né? Então, pode ser até que ele também tenha participado dessa primeira divulgação, né, da carta. Muito Muito interessante isso. Eu vou pesquisar. Deve ser uma eu te mando, relação interessante para se fazer. O Canto do Piaga.
Mas a carta começou a ficar bastante famosa, né, no século XIX, quer dizer, no início foi no rodapé, né, ali e tal, depois começaram a fazer várias edições, né, e ela caiu na boca do povo, digamos assim. Né? Olha a Monique aí, querida. Oi, prazer em te ver. Prazer em te ver. Que bom. Tive que tirar as crianças um pouco daqui para poder eles fazerem a gritaria. Sei como é que é, sei como é que é. Tem que pregar na parede com durex, às vezes, né? Mais alguém? Mais alguém? O vídeo vai ser disponibilizado em alguma rede? Vai sim, Fabiana. A gente vai colocar no YouTube e a partir de amanhã já vai estar lá. Para quem quiser rever, com certeza. Eu acho que todos nós vamos querer rever. Agora, para finalizar, né, eu só queria recomendar a leitura de um livro que é justamente A Queda do Céu, que é de onde vem a epígrafe, né? A Queda do Céu do Davi Kopenawa e Yanomami e do Bruce Alberg. Eu acho que é um livro fundamental para nós brasileiros, sabe? Uma leitura que eu recomendo vivamente, né? É um livro incrível, 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 porque a gente conhece toda a mitologia, o sistema de pensamento metafísico dos Yanomami, né? E também a história do contato, tem toda uma parte profética que já aconteceu, quer dizer, uma profecia já agora, né? E então, só terminando, recomendando a leitura desse livro, Sueli Campos Franco está dizendo, livro fundamental mesmo, realmente uma coisa, uma leitura incrível. Para quem gostou de ler a Divina Comédia, né, ou Fausto, do Goethe, é uma leitura, assim, nesse nível, uma leitura extraordinária. Professora Sheila, rapidamente, Sim. Rapidamente, sou eu de novo aqui, é porque tem alguém perguntando qual é a editora mesmo, é o Carlos Benítez, é a Companhia das Letras. É a Companhia das Letras. Não, essa aqui é a editora da Unicamp. Não, é do livro é do Companhia das Céu. Letras. A Queda do Céu, Companhia das Letras, justamente. É porque estão perguntando mesmo qual é a editora. É do Davi Kopenawa e do Bruce Albert. Isso, e foi um livro fundamental para eu fazer essa edição do Caminho. Realmente. É porque deu uma outra leitura possível que não tinha sido feita ainda. Então, acho que isso também é a originalidade do livro, porque você leva para a introdução a tudo que você absorveu a partir dessas leituras e desse convívio com a população indígena, e isso é importantíssimo. É muito atual, muito atual. E a principal matéria da carta, né? É a descrição dos povos indígenas. Exatamente. Na verdade, né? Porque a gente ficou sempre pensando, natureza, mas tem muito pouco de natureza ali. Tem um momento até que ele diz assim, não vi animais nenhuns, não vi pássaros. Eles não viram nada. Ok, gente, muito obrigada pela presença de todos, né? Então, só para reafirmar, professora, quem quiser adquirir o livro, o site da editora da Unicamp, certo? O livro você pode comprar no site da editora da Unicamp, pode comprar na Travessa, pode comprar na Amazon, em várias livrarias. Ele já está disponível em várias livrarias. Então, agradeço mais uma vez, professoras, agradeço a todo o público presente e, né, infelizmente, a gente finaliza por aqui, mas que fiquem ecoando todos os debates que nós tivemos aqui hoje e, principalmente, a leitura do livro. Oi, Carlos, pode falar. Oi, que eu não encontrei na Amazon. Não? É só você colocar a Carta de Achamento do Brasil. Você põe o título, Carta de Achamento, não põe o meu nome, não. Põe Carta de Achamento do Brasil, Pero Vaz de Caminha, que você vai encontrar. Na Travessa tem. Na Travessa tem também. O título é esse, Carta de Achamento do Brasil.
editora da Unicamp. A Letícia acabou de Alguém colocar o colocou o link. link. Eu vou procurar na travessa. Alguém colocou o link aqui da Amazon, olha. A Letícia colocou aqui no chat o link. Então, eu agradeço também a presença de todos, agradeço muito a organização do evento, agradeço infinitamente a querida Tânia Bessoni pela apresentação maravilhosa e a presença de todos os amigos, de todos os conhecidos, de todos os também que eu não conheço, tive a oportunidade de conhecer hoje. Obrigadíssima, viu? Muito Obrigado obrigada. também, foi um prazer, foi muito bom. Muito obrigada, professora Tânia. Obrigado a Saiba vocês. E a Casa Disso está de portas abertas, tá? Para outros eventos, outros lançamentos, Muito uma proposta obrigado. de curso, quem sabe, e uma Ótimo. leitura, talvez, um grupo de leitura do livro. Fica aberto, tá, gente? Tá bom, Fica muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite, muito Obrigadíssima. obrigada. Boa noite.